Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que Deus venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado, em nome de Jesus. Bom pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. Esta videoaula ela introduz o quarto bimestre. Estamos aí na reta final, né? Estamos no último bimestre do ano letivo e neste bimestre, nós estaremos estudando as unidades 7 e 8, tá? E na unidade 7 nós falaremos aí sobre o gênero textual crônica, tá? Histórias para ler, né, com prazer. Se por acaso você vê um homem escrevendo diante de uma janela, observando ele, o que você poderia dizer? Ele estaria escrevendo sobre pesquisas, notícias, histórias? O que você acha, né? Por quê? Geralmente, possivelmente, esse homem estaria escrevendo uma crônica. Por quê? Porque crônica, ele é um texto narrativo, tá? Ele é um texto narrativo curto, né, criado a partir de fatos comuns do dia a dia. Então, o cronista, ele observa fatos, né, situações do dia a dia, e a partir daquela situação ele escreve um texto, né, ele escreve texto exagerando algumas partes, né, ou deixando mais engraçadas, ou deixando mais dramático, tá? E a questão de contar e comentar fatos da vida é uma atividade praticada por todos no dia a dia, né? Muitas pessoas fazem isso. E cada um conta de sua maneira, né? Quando você vai relatar algo que aconteceu com você, você vai relatar de uma maneira, outra pessoa já vai relatar de uma outra maneira, né? Às vezes tornando aquele fato que você está relatando mais engraçado ou dramático, né? Ou reduzindo os acontecimentos. O cronista ele faz isso, né? Ele observa as situações do dia a dia e a partir dessas situações do dia a dia ele escreve a sua crônica, né? Ele escreve o seu texto, né? E esse tipo de texto ele tem a intenção ou a finalidade, né, de distrair o leitor, né, provocando risos ou reflexões a respeito de determinados assuntos, lembrando que esses assuntos, né, sempre baseados em fatos, né, ou pessoas comuns do dia a dia, fatos do dia a dia, pessoas comuns do dia a dia, tá? Por exemplo, um cronista ele pode escrever uma crônica a respeito de uma vendedora de doce, por exemplo, né? Ou de crianças brincando em um parque, tá? Então, ele pega aquela situação, ele traz um olhar especial a respeito daquela situação e ele vai, a partir daquela situação do dia a dia, ele vai escrever a sua crônica, tornando aquele fato mais engraçado ou mais dramático, né? Ou então, reduzindo algumas partes, né? Retirando algumas partes do acontecido, tá? A linguagem é uma linguagem mais espontânea, uma linguagem que tem marcação da fala do dia a dia, né? Ou seja, uma linguagem mais informal, tá? Que é essa linguagem mais utilizada no dia a dia. O narrador muitas das vezes deixa o personagem falar, né? Ou seja, usa o discurso direto, tá? Tem as crônicas que tem prevalência do discurso indireto, que é a mais narrativa, né? E tem a crônica que tem as partes conversacionais, e tem a crônica que tem a mistura dessas duas sequências, né? Tanto as sequências narrativas quanto as sequências conversacionais, tá? Então, por a crônica ser um texto narrativo, né? Então, há alguns elementos, né, que são próprios do texto narrativo, como personagens, né, que são os que aparecem na história, né, o espaço, né, então aonde aconteceu a história, se foi em uma escola, em uma praça, em uma fazenda, em um parque, né, em um shopping,
Então, isso se trata do espaço em que ocorre a história. Ou o tempo, né? Por exemplo, no dia seguinte, certa noite, ao amanhecer, isso tudo é a marcação do tempo que está acontecendo as ações, né, daquela narrativa, tá? E tem o narrador, que é aquele que conta a história, e o enredo, né? O enredo ele é dividido aí entre a situação inicial. Essa situação inicial você vai apresentar os personagens, vai apresentar onde aconteceu, né? Vai apresentar também o que aconteceu e também esse enredo aí, além de ter a situação inicial, tem o desenvolvimento. No desenvolvimento eu tenho o conflito geralmente é a problemática, né? Algo que acontece que tem que ser resolvido dentro da história. E também no desenvolvimento eu tenho o clímax é aquele ponto principal da história, em que está encaminhando toda a situação, todas as ações do texto para o desfecho. E o desfecho é a conclusão, tá? É o desenvolvimento do que surgiu, né, lá no conflito, tá? É a conclusão, é a resolução da problemática que surgiu lá no conflito, ok? Então eu tenho a situação. Numa crônica eu tenho os elementos da narrativa, né, que é o enredo. Eu tenho a situação inicial, eu tenho o desenvolvimento, em que no desenvolvimento há o conflito e o clímax, e eu tenho o desfecho, que é o final da história, tá? Então vocês irão ver aí, né, a crônica que vocês irão fazer a leitura aí, narra como alguém tomou conhecimento de uma história com um final impactante que aconteceu em uma fazenda, tá? Então vocês farão a leitura aí, né, desse texto A Aranha, tá? De Orígenes Lessa. Façam uma leitura desse texto, prestando atenção direitinho nos acontecimentos, tá? Observando aí, identificando aí a situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho. E após a leitura desse texto, vocês farão a interpretação, né? A compreensão e a interpretação do texto. Eu estarei colocando para vocês aí na agendinha, que eu sempre posto essa agendinha antes de colocar essa videoaula. Então vocês estarão fazendo essa interpretação e essa compreensão desse texto aqui também. E falando aí, ó, a respeito dos elementos da narrativa, né? Como eu já havia falado, tem os personagens, espaço, tempo, enredo, né? Tem o narrador. No enredo, né? Ou momentos da narrativa, tem a situação inicial, conflito e desfecho. E também falando aí sobre o esquema, né, da narrativa, da crônica, vocês estarão também preenchendo aí essa estrutura aí, né, da crônica, né, que fala aí, a crônica é a narrativa criada a partir de fatos comuns do dia a dia. E é isso, tá? O gênero textual estudado nesta unidade 7 é a crônica, né, que é uma narrativa curta baseada em fatos observados no dia a dia, né, uma linguagem mais informal, ok? E eu estarei colocando na agenda aí as páginas da atividade, qualquer coisa eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima aula.